Cornélio Pires, onde estás, ó morte? Salvei um paciente por uma enfermeira profissional. Sou psíquica desde minha infância, minhas experiências são abundantes. Diz uma enfermeira, minha querida mãe passou-se em 1926 e ela me deu provas da sua sobrevivência. Sempre ela manifestou o desejo de morrer nos meus braços. O seu desejo foi satisfeito e Deus concedeu-me o privilégio de ver minha mãe passar para os braços de papai, morto 10 anos antes. Desde então, mamãe tem me visitado diariamente. Sou enfermeira de profissão e há 3 anos eu atendi a uma parturiente que esperava o seu primogênito. Estava presente um grande médico de Striffield. Estávamos empregando todo o cuidado, pois a parturiente não era robusta. Depois de 24 horas, deu-se a delivrance. Porém, sobreveio uma complicação gravíssima e inesperada. Dentro de algumas horas, aquela mãe, contando somente 27 anos, estaria morta. O médico chamou o marido, Mr. Clifford, e declarou que nada poderia salvá-la. A enferma disse ao marido, eu vou deixar-te, Clifford. O médico e eu trabalhamos exaustivamente com injeções, etc. Às 4 horas, o médico saiu, assegurando que a morte se daria pelas 6 horas. O marido e família se agarraram a mim para que eu empregasse todos os meios possíveis. Concentrei-me e subitamente vi à minha frente o sorriso radiante do seu guia curador. Ele me disse, esta senhora vai viver, siga minhas instruções. Então vi-o aproximar-se da cama e estender suas mãos sobre a cabeça da paciente, que já estava morta. Sob todos os pontos de vista, ele se pôs a fazer passes. Viu que me pareciam serem gotas cristalinas azuladas a caírem das pontas dos seus dedos por sobre a cabeça da enferma. Ele pediu que fizéssemos oração ao grande espírito branco. Às 6 horas apresentaram-se decisivas melhoras. Às 7 o pulso e o coração se fortaleceram. Às 8 ela abriu seus olhos. Fixou-me e disse-me num sussurro, enfermeira, bebê, dei-lhe a criança que ela beijou. Eu lhe disse ao ouvido, está melhor agora. Em seguida ela adormeceu naturalmente. Quando o médico chegou às 9 horas esperando encontrar um cadáver, o assombro lhe roubou a voz e só disse num sussurro, meu Deus, como aconteceu isso? Eu repliquei, sim, doutor, aconteceu pelo poder de Deus. Eu fui e ela foi restituída ao amor dos seus. Insuspeitos. O reverendo D.F. Evans e o vigário de São Marcos, Blackpool, quando recentemente falava, fez um interessante discurso sobre o espiritismo e outras formas de fenômenos físicos. Mr. Evans relatou diversas ocorrências estranhas em que ele foi testemunha. Fenômenos psíquicos do Correio Paulistano. Professor Eloy Lacerda, da Sociedade de Metapsíquica, 29/12/1940. Os fenômenos psíquicos, em geral, começam a ser observados em São Paulo, embora tardiamente, com apreciado desenvolvimento, de modo a convencer desde já o mais frio e incrédulo observador. Incredulidade não significa sabedoria, denota apenas ignorância da razão de ser de fenômenos psicológicos de alta transcendência que dizem respeito ao futuro da nossa mente após a morte do corpo. Ignorar, portanto, negar fatos incontestes, declarar a transcendência espiritual em nossos dias depois de magistrais trabalhos de William Crookes, de Gale, de Akizakov, etc. É estar vivendo anteriormente ao ano da graça de 1848. Não certificar-se em nossos dias da imortalidade do espírito, possuindo excelentes meios de verificação como temos atualmente, é só estando preso aos preconceitos de crença, subordinando às injunções proibitivas do tabu classicista. Quanto mais nova tem aparecido depois da última palavra dos clássicos. Quanta coisa nova tem aparecido depois da última palavra dos clássicos. Quantas. Não é preciso dispensar custosas somas para ver um espírito materializar-se, como vimos há poucos dias. Para ouvir a sua voz, ter a sua fotografia e o modelo de seus membros em parafina. Basta desprezar os preconceitos impostos pela relutância do meio e possuir amigos que o apresentem em casas particulares, onde pessoas da família sejam médias e nada cobram pelas sessões íntimas que dão.
senão a exigência de que a pessoa interessada seja honesta e se comprometa a subordinar-se às disciplinas garantidoras da saúde e da dignidade do médium. O bairro de Santana tem sido, nesta capital, um núcleo central de numerosos médios de efeitos físicos e onde se tem dado belíssimos fenômenos espíritos. O móvel preferencial prende-se ao fato de verificarem-se ali os primeiros fenômenos mediúnicos nascidos espontaneamente no seio de famílias católicas. Entre as pessoas da numerosa assistência que aflui curiosamente ao local de sessões para ver os propalados fenômenos, acham-se algumas cuja faculdade era latência, aguardam apenas o momento e o meio propício para sua eclosão. São influenciados no local das sessões ou em suas residências pelas entidades espirituais, que de si mesmas se fazem orientadoras das sessões, onde o transcendentalismo espiritual se manifesta de modo insofismável e verdadeiramente estonteante para os leigos no assunto. Os homens relutam em aceitar e propagar a imortalidade e suas consequências morais. Aliás, de grande valor na evolução do ser. Os espíritos, vendo isso por ordem superior brilhantemente, se desincumbem dessa tarefa, utilizando-se das mediunidades existentes e ignoradas, a revelia dos homens. Eis, a meu ver, porque ali se encontra o maior número de médios de efeito físico. Há também em outros bairros da capital muitos médios em preparação, de modo que São Paulo em breve oferecerá a quem quiser verificar belas demonstrações objetivas da existência, da sobrevivência do espírito após a morte do corpo, bem como da sua comunicação com os vírus da terra. A propósito, relatarei o que observei em uma sessão espírita há pouco realizada em caso particular no bairro de Santana, a convite do Dr. Erlindo Salzano, conhecido clínico nesta capital. Estive terça-feira, 3 do corrente, às 20 horas, na residência do Sr. Francisco do Carmo, onde se realizou uma sessão espírita de efeito físico. Estavam presentes diversas pessoas gradas, médicos, advogados e distintos oficiais da Força Pública. Reconheci entre todos o Tenente-Coronel José Francisco dos Santos, apreciador das experiências metapsíquicas. A sala em que estávamos mede calculadamente 16 metros quadrados e é servido por uma janela e 4 portas. Todos estavam fechados, exceto uma, velada com uma cortina. Junto às paredes, atrás das nossas cadeiras, ficavam alguns móveis indispensáveis em uma sala. Ao centro havia uma mesinha atravancada com um vaso cheio de lindas flores naturais. Duas cornetas de papelão arabescadas com tinta fosforescente, um assobio de folha, um cochoalho de celuloide, um pacotinho de cartões brinde da livraria Allan Kardec, uma vitrola fechada encimada com uma pilha de disco e a manivela ao lado. A sala estava lotada, eram 18 pessoas. Acomodei-me entre o senhor Joaquim Amato e o major Odílio de Oliveira, a média senhorita Laura de Oliveira Martins, que já se achava em seu local. É de altura mediana, tem a tez morena, claro, os cabelos pretos e olhos castanhos escuros. É bonito, inspira confiança e impõe simpatia. Está bem nutrido e goza de perfeita saúde. O Sr. Carmo, diretor dos trabalhos, pediu que um dos presentes ligasse a média a cadeira com a corda de algodão. Desincumbiu dessa tarefa o Dr. Luís dos Santos Fortes e eu verifiquei a firmeza dos amarrilhos. O Sr. Carmo dirigiu-se aos assistentes, lembrou-lhes a conveniência de se mostrarem calmos ante os fenômenos, caso se efetuassem, e fez-lhe outras recomendações, visando a segurança pessoal da médium, que outros interesses não têm, senão a de contribuir com o valor de suas faculdades mediúnicas para demonstrar aos incrédulos a existência da alma e suas relações com este mundo. Ditou uma prece em voz alta, mentalmente acompanhado pelos presentes que os quisessem fazer. Desligou o condutor, deixando a sala completamente às escuras. Ouviram-se o respirar da médium, que adormecera sobre a influência da própria mediunidade. Manifestou-se por incorporação na pessoa da senhorita Regina, Dona Regina, o espírito de uma familiar que assegurou ao diretor os seus préstimos para o seguimento, a boa ordem dos trabalhos. Ouviram-se estalidos de dedos, sinal convencional adotado por um espírito que se diz chamar Paulo,
E outros sinais se ouviram comprovantes da presença de entidades amigas e operários do laboratório invisível na preparação dos fenômenos psíquicos. As cornetas, visíveis pela sua fosforescência, agitaram-se no espaço em todas as direções, saudando os assistentes. Uma delas se deteve à minha frente, inclinando-se repetidas vezes, como se alguém estivesse a cumprimentar-me. Um dos circunstantes perguntou: está saudando o professor Lacerda? Pergunta. Duas fortes pancadas confirmaram positivamente os gestos que faziam. Agradeci e as cometas e as cornetas tomaram outra direção, indo cair em mão amiga que pousou em cima de um móvel. O vaso de flores fora retirado da mesa por mão invisível, entregue a uma pessoa do círculo. O chocalho caiu junto de meus pés e foi apanhado pelo Major Odílio. Os espíritos operados estavam desocupando a mesa para ulteriores trabalhos. Ouvimos ruídos de quem mexia nos discos. Distribuiu ao sobre a mesa e dava corda na vitrola. Disse-me o vizinho: é o espírito de noiva que está presente e coloca na vitrola o disco de sua preferência para iniciar a sessão. Dito e feito, os belos sons da Ave Maria de Gounod enchiam o ambiente, elevando a região do sonho, as imaginativas emoções dos místicos corações. A música terminou e tudo continuou em silêncio por segundos, que pareciam anos. Uma voz quase de criança fez ouvir-se: boa noite. Um coro desafinado de respostas alegres foi o que se ouviu, para em seguida continuar o silêncio. Estão quietos, não falam, porque quebrou-se o silêncio e todos, há um tempo, queriam conversar com o espírito de noiva. Ela respondia a uns e a outros com muita alegria, elegância e inteligência. Era uma professora entre os seus alunos na hora dos folguedos. Enquanto punha um disco em movimento, pediu-me fosse examinar a média e verificar se continuava amarrada como de início em seu lugar. Tateando, aproximei-me da média, estava em transe. Senti o seu busto, braços e pernas perfeitamente ligados, como foram momentos antes. Relatei o que senti em voz alta e a noiva agradeceu-me o que eu fizera com prazer. Escolhi um disco e queria que alguém me adivinhasse o nome. Choveram respostas à semelhança dos concursos feitos nas estações emissoras. O adivinho seria distinguido como um aperto de mão. Na confusão das respostas surgiram incidentes engraçados que punham em evidência a inteligência e a delicadeza da noiva. Perguntou da minha visita e eu lhe contei devê-la a gentileza do Dr. Salzano. Do lindo, disse-me ela. É com este nome que o nomeiam. Sim, disse-lhe. Foi o lindo que me proporcionou esta feliz oportunidade. Foi à livraria e... É verdade, estive presente naquele momento, palestrava com todos, entremeada a conversação com a mística de discos finos. Encantava-nos em ouvir suas frases curtas e seu riso pronto e alegre. Em dado momento senti que alguém me tocava na mão direita. Era o espírito da noiva. Segurei-a pela mão e com a maior delicadeza possível examinei-a. Sentindo-a inteirinha ao contato dos meus dedos. Mão de moça, magrinha, fina e delicada. Senti entre os dedos as falanges e falanginhas. Ergueu a mão, acompanhei-a em seu movimento até junto de meus lábios. Beijei-a uma, duas vezes. A mãozinha subiu desunçando pela minha face até a altura da fronte. Reclinei-me sobre ela, tendo-a entre a cabeça e a mão direita durante alguns segundos.
Acariciou-me com o véu do seu noivado, macio, leve e perfumado. Deixou-me e foi festejar. A outros amiguinhos seus que lhe reclamavam a presença e os carinhos. Tocou em gravação a valsa Danuga Azul e uma outra que acompanhou cantando. A reunião estava encantadoramente alegre, sem vislumbre de misticismo. Era uma recepção festiva em que o espírito noiva, como principal figurante, porteava em agradar a todos e mantê-los em ansiosa expectativa de novas emoções. A escolha do disco por ela ou pelos assistentes dava em Sanchas para os espirituosos gracejos, dirigindo-se a mim, prontificou-se a fazer ouvir uma música da minha escolha. Apanhei a oferenda no ar e pedi-lhe, pisando corações, aplaudindo a minha ideia, e ela assim falou: o senhor tem bom gosto. O disco guinchou no suporte a valsa, surgiu firme e admiravelmente bela. Noiva acompanhou-a, cantando em coro com sua bela e delicada voz. Parou propositadamente o disco e fez-se ouvir melhor, sozinha, repetindo os versos dos mesmos compassos da valsa. Estilou com arte em todas as expressões destes versos, o encantado e a suavidade que lhe iam na alma. Os aplausos foram calorosos, sinceros e merecidos. Falando e rindo, a todos agradeciam, encontrando o pacotinho de cartões, brinde da livraria Allan Kardec. O espírito noivo rompeu o invólucro e começou a distribuí-los. Dando um a cada pessoa, acompanhando de uma frase chocarreira. Chegou minha vez, tocou-me na mão, que eu espalmara sobre os joelhos, em ansiosa espera. Apertou-a muitas vezes, eu lhe disse: dá-me licença, noiva, para eu lhe tocar na face? Perguntei. Sim, pode fazê-lo. E conduzi-me a mão até a testa rente dos cabelos. Não a deixou e com atencioso cuidado comecei a tatear. Senti-lhe a fronte, o rostinho fino magro. O véu que vinha da cabeça e unia-se na nuca. O queixo aparado, a comissura do lábio inferior, com os dedos voltados para cima. Não me fizeram perceber a comissura do lábio superior e o nariz. Compreendi que essas partes do rosto não se materializavam suficientemente. Afastou-se e continuou a distribuir cartões gracejos. Aproximou-se da mesa, fez-nos ouvir mais números de música e de cima de um móvel transportou uma boneca. Achou-a feia por estar despida e prontificou-se em vesti-la. Indo buscar roupinha em uma alcova contígua, a passagem estava interceptada com as cadeiras dos assistentes. Não o bastante passou, fazendo-lhe sentir o perfume e a maciez do véu. Ouvimos o barulho de seus movimentos no interior da alcova e percebemos regressar. Momentos depois disse: agora está bonitinha, despida como estava, não lhe ficava bem. Anunciou-nos que se ia embora. Protestamos, disse que era tarde. Pediu-lhe, sob insinuação de terceiro, que cantasse O Amor Vem da Sorte, conhecida entre todos com o título Os
espírito noiva sempre solícita, foi camarada e cantou como se estivesse no alto. Acima da mesa. Aplaudimos e ela agradeceu rindo, reafirmando que nos ia deixar. Perguntei-lhe, para onde vai agora, noiva? Rindo alto, respondeu, vou ao Rio de Janeiro. A vitrola movimenta-se e ouvimos novamente com muita atenção a Ave Maria de Gondor. Era o sinal de despedida. Algumas palavras mais exprimindo-me. Com amabilidade despediu-se. Boa noite a todos. Boa noite, alma querida. Boa noite, sincera amiguinha. E assim cada qual a saudável a seu modo e gosto. Tive desejo de acompanhá-la. Foi para mim muito camarada. Muito camarada. Quando aprendi, naqueles rápidos momentos de verdadeira convivência espiritual, com um ser de outro mundo. A noiva, meus agradecimentos. E aos meus amigos me proporcionaram a oportunidade de tantas venturas. Os espíritos auxiliares de noiva também se despediram, movimentando as cornetas luminosas e dando pancas na mesa. O Sr. Carmo reencerrou a sessão e iluminou a sala. A médio dormia, reinclinada e amarrada, tal como inicialmente estivera. Examinei-a e todos a examinaram. Corada, pulso cheio, irregular, despertada, levantou-se e saiu da sala correndo para voltar logo mais alegre e bem disposta. Perguntei-lhe como se achava. Afiançou-me encontrar-se perfeitamente boa, nada sentindo que a incomodasse. Eram 22 horas e 15 minutos, quando em automóvel do Major Odilon, deixamos a residência do Sr. Carmo, trazendo em nosso coração muitas saudades e deixando-lhe imensa dívida de gratidão pela bondade e fidalguia do acolhimento dispensado. O Espiritismo, o vigário de Guval, Cornwall, recentemente mostrou o novo espírito em seu sermão funerário, proferindo à beira da sepultura de Jack Wood, membro da sua igreja. Disse o reverendo: eu não vou pedir a Deus o repouso de sua alma na paz e o adormecimento, porque creio ser o outro mundo para o qual ele foi uma esfera de ação, trabalho. Creio que a morte só é o começo de uma vida maior. Estou certo de que Jack Wood empreendeu uma nova tarefa, um novo estado de vida, a qual Deus ouve por bem chamá-lo. Não há morte, o que assim parece ser, só é uma transição. Faculdade dos Animais, de Lewis Wiener Journal. Melania H. escreveu-nos de Trieste. Minha melhor amiga contraiu núpcias em novembro. No ano passado, ela deixou triste em companhia do marido e fixou residência na Iugoslávia. Ela presenteou-me ao despedir-se com uma bela gatinha angorá. Este animal ocupa agora o centro de um acontecimento muito triste que vou relatar aqui. No dia 5 de junho, despertei muito cedo. A gata, que ordinariamente dormia em um pequeno aposento contíguo ao meu, tinha se atirado contra a porta e arranhava a mesma. Sem saber por que, olhei para o relógio que marcava 5h30. Em seguida, abri a porta para a gatinha. Ela arrastou-se para dentro do meu dormitório. Notei então que o animal tremia fortemente e
que o pelo estava todo arrepiado. A porta que eu deixara aberta com a surpresa parecia abrir e fechar-se, impelida por um vento. Então parece-me ver uma figura envolta em roupa branca passar pela porta. Ao mesmo tempo que passava pela porta aberta, uma gelada corrente de ar tão forte que os jornais colocados sobre a mesa voaram para longe. Eu fui presa de uma sensação de tontura e fui obrigada a fechar os olhos. Quando de novo os abri, nada mais vi da misteriosa figura. Diante de mim só estava a gatinha, com o pelo todo arrepiado e tremia inteiramente coberto de suor. Gastei algum tempo para conseguir sossegá-la. Em seguida ela escondeu-se num canto e durante todo o dia não apareceu, resistindo a todo o chamado. 3 dias depois recebi um cartão. A minha amiga tinha morrido repentinamente em consequência de um resfriado. Ela apanhou uma pneumonia que a vitimou. Não desejo comentar o acontecimento, somente externar a minha convicção que nós, eu e a gata, naquela manhã vimos uma aparição real. Mortes preditas em sonhos. Diversos leitores escreveram em Daily Mirror os sonhos premonitórios, dos quais destacamos 2. Meu pai estava arrancando suas rendas numa segunda-feira. Entre seus inquilinos havia um negociante de nome Evans. Eu não o havia visto há 18 anos, desde que nos mudamos para um subúrbio, isto quando eu apenas contava 7 anos de idade. À mesa do chá, disse a papai, esta noite... eu disse a papai, esta noite sonhei com Mr. Evans, que Mr. Evans estava morto. Ele acabara de subir ao andar superior e morreu no patamar da escada. Meu pai disse, que disparate, o homem está vivo e no gozo de boa saúde. Hoje eu estive com ele. Decorridos 3 dias, meu pai veio a mim e disse, Mr. Evans morreu hoje. Ele subiu ao andar superior e morreu no topo da escada. Mabel Sirius. Há pouco tempo eu era enfermeira no hospital de Londres. Certa noite sonhei com um paciente, então em via de pronto restabelecimento. Morreu vitimado por hemorragia súbita. Todos os detalhes eram nítidos. Relatei o sonho a uma colega que, rindo, disse, felizmente o paciente está passando bem, em véspera de deixar o hospital. Quando entramos num grande dormitório, fui tomado de espanto. A cama do paciente estava vazia. Tudo aconteceu de acordo com o meu sonho. K. Gilbert. Além da morte. Dr. Thomas Mulligan publicou as informações sobre o caso de uma paciente, senhorita McNulty, que, diz ele, deu-me a impressão de ter estado perfeitamente morto durante 3 horas. Todavia, a defunta voltou a si e fez a seu médico o seguinte relato concernente à viagem que acabaram de realizar ao além das fronteiras da vida terrestre. A princípio tudo era negro, em seguida parecia-me que eu deslizava através do espaço, percorrendo distâncias intermináveis. Após 7 tempo, vi à minha frente toda uma região aclarada por estranha luz. Essa luz ia crescendo de intensidade, 100 vezes mais radiosa que a luz solar. Eu a comparei com a chama resplandecente que penetrava todas as coisas e que, todavia, não parecia provir de nenhum foco determinado do espaço. Finalmente me encontrei entre uma multidão de gente. Todos me sorriam, passavam diante de mim e vinham ao meu encontro. De súbito vi minha mãe e junto a ela um parente distante, morto 30 anos atrás. Enquanto eu lhes falava, a claridade pareceu atenuar-se, afastar-se. Despertei pouco a pouco para reconhecer o Dr. Mulligan a me examinar, reclinado sobre mim. Homem morto que toma parte em um chá. O capitão A.B. Campbell descreveu em seu discurso, irradiando um estranho trio que tomava chá. Trio esse composto de um homem morto e de outro moribundo, e sendo o terceiro o próprio orador. O capitão fora visitar um oficial da marinha gravemente ferido em sua cabine pouco antes do seu falecimento. Ele despertou e sentou-se. Eu olhava para o oficial e fui presa de sensação sobrenatural. Estranho clarão iluminava o seu rosto. Ele não olhava para mim. Também seus olhos estavam pregados em outro que deveria estar por trás de mim.
Voltei-me para ver quem era a pessoa que tão grande alegria causara ao ferido. Porém, nós éramos as duas únicas pessoas presentes. Todavia, o ferido fixava um ser invisível para mim. Ele estendeu os braços e exclamou: Ora está, Alec, tu aqui? Grande prazer em ver-te, porém, como soubeste do meu ferimento. Em seguida, voltou-se para mim: Ó Jack, de certo ainda não fostes apresentado ao meu caro Alec, não é verdade? Solenemente ele fez a apresentação e eu curvei-me ante a identidade invisível e murmurei: Prazer em conhecê-lo. Então, Allen, o ferido, disse: Vamos tomar chá em agradável companhia. Chame o despenseiro, Jack, e mande trazer o chá. Toquei a campainha e pedi o chá para 3. Vocês dois tratem de conversar, disse Allen. Minha cabeça está doendo um pouco, porém ouvirei tudo. Conversem à vontade. Enchi 3 chavenas com chá, coloquei uma perto do ferido, olhei do ferido, outra sobre a mesinha junto ao canapé, para onde se dirigiram os olhares do enfermo, e eu servi-me da terceira. Agora eu nunca fui ator, porém sustentei uma conversação com a presença invisível. Pensei que seria coisa difícil, mas de fato achei-a fácil. Sentia estranha excitação, mas feliz. Parecia-me sentir as respostas por mim esperadas e a ferido certamente as ouvia, pois fazia observações que só poderiam ser feitas por pessoa conhecedora das respostas às minhas perguntas. A morte de Allen interrompeu a nossa conversação. Foram estas as suas últimas palavras ao amigo. Anda daí, Alec, anda daí. Passando algum tempo, o coronel Campbell foi apresentado aos pais do homem morto, e então soube que o amigo que fora visitar o ferido era o seu irmão Alec, morto no mesmo dia em que participara do chá da mencionada cabine. Não me ponho a explicar, concluiu ele, porém gosto de pensar que aqueles 2 bravos marujos caminharam de braços dados para dentro do grande desconhecido. O discurso do comandante Campbell foi publicado na íntegra em The Lisferner em novembro de 1937. No outro mundo. Falando de uma reunião organizada pela Igreja Nacional Espiritualista, a 16 de outubro de 1934, o reverendo Drayton Thomas diz que frequentemente tem falado com os espíritos de seu falecido pai e irmão, que lhe forneceram boa quantidade de informações sobre a vida do próximo mundo. Dizem ele que vivem em corpos, prosseguiu Mr. Thomas, e eles dizem que os seus corpos são tanto semelhantes aos corpos que eles deixaram pela morte, e que não encontram dificuldade de se reconhecerem uns aos outros. Não é um corpo de carne e osso, mas uma duplicata etérea. Dizem que a vida é grandemente acelerada e que eles pensam e sentem com muita rapidez. O lugar para onde iremos quando deixarmos a Terra é muito parecido com a Terra, é parecido a uma paisagem da Terra elevada ao máximo. Certas coisas, como sofrimentos corporais, não existem, mas encontramos um número de novidades. Por exemplo, sob o ponto de vista da locomoção, minha irmã diz que, dirigindo seus pensamentos ao seu objetivo, ela pode flutuar para o mesmo. Naturalmente, isso depende de aprendizagem, mas é facílimo. Ali eles podem realizar muitas coisas pelo pensamento, o que só podemos fazer pelo pensamento, mas músculos e maquinismo. Ali as criancinhas crescem mais rapidamente do que se dá na Terra, até atingir a condição de maturidade, e os velhos regressam até aquela condição. Mr. Thompson disse também que pode falar recentemente com o espírito de uma criança morta, que deu tão minuciosos detalhes de sua antiga casa de residência e vida, de modo a afastar completamente a hipótese da coincidência. Imprensa espírita, a centelha. Raramente se encontra tanta boa vontade na campanha de difusão de uma doutrina que venha beneficiar a humanidade como a de A Centelha, não poupando esforço de despesa em reportagem que trazem o fito único de propalar uma verdade, sendo sempre impressa em um ótimo e caríssimo papel. É o que mais notável. E o que é mais notável por parte de seu diretor, Dr. João Silveira, que age sem fito comercial nesse terreno. Modestamente instalada a rua Senador Paulo Egídio 22, e ela é digna da causa que defende.
O Reformador do Rio de Janeiro, Avenida Passos 30, a Revista Internacional do Espiritismo de Matão, a Centelha, a Reencarnação de Porto Alegre, bem como todos os jornais espíritas, merece dos espíritos e dos estudiosos todo um amparo possível. Aparece 3 vezes. Tradução de W. Campbell. O estudante de direito, Walter M., escreveu-nos de Praga. Tive a infelicidade de perder minha mãe, a 5 de junho, falecida de um mal súbito. No dia seguinte ao do sepultamento, fui à igreja Tem para entregar-me à oração. Apenas eu alcançara a primeira fileira de bancos, vi à minha frente repentinamente a figura de minha mãe. Tive a impressão de ter ela estado assentada no banco e ter se erguido ao ver-me. A aparição era tão nítida e idêntica de modo a excluir qualquer dúvida ou engano. Chegando em casa, ainda pendurada em minha impressão da inesquecível aventura, da qual nada falei a meu pai, pois eu queria evitar exacerbar a sua dor, já tão aguda. Ainda na mesma noite, notei que a luz do quarto de dormir de meu pai estava acesa. Pensei que se tratasse de um esquecimento de minha parte, e fui até a esse aposento com o fim de apagar essa luz. Fiquei muito espantado ao ver que meu pai estava acordado. Quando lhe perguntei pela causa da insônia, disse-me ele, pálido e agitado, que não podia apagar a luz, pois lhe aparecera na escuridão clara e distintamente a falecida esposa. Quando ele tornou a fazer a luz, a aparição ausentou-se. No dia seguinte fui fazer uma visita a um irmão de 14 anos internado em um ginásio. Casualmente encontrei um dos educadores que me levou ao seu quarto e insistentemente indagou se já anteriormente o meu irmão não apresentava sintomas de desordem nervosa. Quando eu, surpreendido, respondi pela negativa, ele disse que o rapaz, na noite anterior, com todos os sinais de enorme susto, fugira do dormitório e só estava coberto com uma camisola. Ele afirmara ao professor que se opunha à fuga, que acabava de ver a aparição da mãe, falecida há 2 dias. Um tratamento eficaz. O Dr. Sabino Lembo de Nápoles adquiriu grande notoriedade por ter curado um canceroso por meio de injeções de sangue de macaco. Uma entrevista que concedeu, ele disse que foi um sonho que descobriu seu processo de cura. Ele devia visitar Pompeia com alguns amigos. Durante longo tempo não pude conciliar o sono. De madrugada dirigiu-se ao banheiro, contou o contato com a água, lhe trouxe à memória um sonho que tivera, e o sonho simbólico lhe despertou uma ideia extravagante. Ele se dirigiu à clínica onde havia um tratamento, um pobre velho com câncer no lábio inferior, a qual ele queria aplicar o rádio. O doente consentiu ao doutor injetar-lhe sangue do macaco, que fez capturar glândulas endócrinas. O doutor Sabino Lembo estava de uma lucidez que espantava. As injeções de sangue foram feitas em volta do lábio canceroso. Ele foi à procura dos amigos e partiu com destino a Pompeia. Durante a viagem parecia-lhe ter realizado tudo isso como num sonho. Hoje o câncer desapareceu. Salvo por um sonho. O periódico Star de Joanesburgo publicou essa história relativa ao general Tobias Smuts. Certa manhã, o general, seu filho de 16 anos, e alguns homens foram observar uma patrulha de rebeldes. De súbito aproximou-se do general um grande cavaleiro negro, que, enquanto conversava, alvejou a queima-roupa. O jovem Smuts, surpreendido pelo gesto, empunhou seu fuzil pousado sobre seus joelhos e matou o agressor pérfido. Esse negro, desde o começo, lhe apareceu suspeito. O seu disparo rápido efetivamente salvou a vida do pai, que teve somente o uniforme atravessado debaixo do braço pelo projétil. Poucos dias antes, o general Smuts havia tido uma entrevista com o general Bolha. O filho já acompanhava o pai. Como o general Bolha lhe fizesse ver o seu erro de levar em sua companhia e expor o adolescente a muitos perigos. O general Tobias respondeu que ele assim procedia porque sua mulher tivera um sonho no decorrer do qual ela viu o rapaz salvar seu pai. Carta de Russell. Sir Alfredo Russel Wallace, êmulo de Darwin, naturalista de grande nomeada, membro da Academia Real de Londres, autor de diversas obras, dentre as quais se destaca o importante livro Miracles and Modern Spiritualism. Este livro, sábio, interpelado mais ou menos em 1873 pelo Times,
acerca do espiritismo, enviou o dito jornal a carta que se vai ler. Senhor diretor do Times, pois que fui apontado por muitos correspondentes vossos como um dos homens de ciência que crê no espiritismo, talvez me permitais estabelecer sucintamente sobre a quantidade de provas fundasse a minha crença. Principiei as minhas investigações há 8 anos, pouco mais ou menos, e considero como uma circunstância feliz para mim que os fenômenos maravilhosos fossem nessa época muito menos comuns e muito menos acessíveis que hoje, porque isso levou-me a observá-los em larga escala, na minha própria casa, em companhia de meus amigos em que eu podia ter toda a confiança. Tive assim a satisfação de demonstrar por meio de uma grande variedade de provas rigorosas a existência de ruídos e movimentos que não podem ser explicados por nenhuma crença física conhecida ou concebível. Assim, familiarizado com esses fenômenos, cuja realidade não deixa dúvida alguma, estive em condições de compará-los com as mais poderosas manifestações dos médios de profissão, e pude reconhecer uma identidade de causa entre uns e outros, por motivo de semelhança pouco numerosa, mas bastante características. Conseguiu igualmente obter graça a uma paciente observação provas certas da realidade de alguns fenômenos dos mais curiosos, provas que me pareceram então e me parecem ainda hoje das mais terminantes. Os detalhes dessas experiências exigiriam um volume, talvez me fosse permitido descrever brevemente uma delas, segundo as notas tomadas na ocasião, para mostrar, por um exemplo, como se pode evitar as fraudes das quais o observador paciente é vítima, muitas vezes sem suspeitar. Uma senhora que nunca vira um desses fenômenos nos suplicou a minha irmã que a acompanhássemos em casa de um médium de profissão muito conhecido. Aí fomos e tivemos uma sessão particular às claras, em dia de estio. Depois de grande número de movimentos e pancadas, como de costume, a nossa amiga perguntou se o nome da pessoa falecida com quem desejava entrar em comunicação podia ser soletrado. A resposta, sendo afirmativa, essa senhora apontou sucessivamente as letras de um alfabeto impressa enquanto eu notava as que correspondiam às 3 pancadas afirmativas. Nem minha irmã nem eu conhecíamos o nome que a nossa amiga desejava saber, e ignorávamos igualmente o nome dos seus falecidos pais. Seu nome próprio não havia sido pronunciado e ela nunca tinha visto o médium. O que se segue é a narração exata do que se passou. Alterarei somente o nome da família, que não é muito comum, visto não ter autorização para publicá-lo. As letras que notei foram Y, R, N, E, H, N, O, S, P, M, O, H, T. Logo que as 3 primeiras letras Y, R, N foram anotadas, minha amiga disse: é um contrassenso, é melhor recomeçar. Justamente nesse momento o seu lápis estava na letra E, e produziram-se pancadas. Uma ideia me veio, tendo eu lido um fato semelhante sem ter sido nunca testemunha, e disse: continuai, eu vos peço, creio adivinhar o que isso quer dizer. Quando minha amiga acabou de soletrar, apresentei-lhe o papel, não vendo ela aí nenhum sentido. Fiz uma divisão depois da primeira letra H e mandei ler cada parte pelo inverso, aparecendo então, com grande espanto, o nome corretamente escrito: Henry Thompson, seu filho falecido, e segundo o qual ela desejava ser informada. Precisamente nessa época eu tinha ouvido falar a sociedade da destreza maravilhosa do médium para apanhar as letras do nome esperado pelos visitantes, enganados, apesar do cuidado que tinham em passar o lápis nas letras com regularidade perfeita. Essa experiência, de qual garanto a exata descrição feita na narração antecedente, era e é, a meu ver, a refutação completa de todas as explicações apresentadas até aqui a respeito dos meus empregados para indicar por pancadas os nomes das pessoas falecidas. Sem dúvida, não espero que as pessoas céticas que se ocupam ou não de ciência aceitem tais fatos, de que eu poderia, além disso, citar grande número por experiência própria, porém elas também não devem, de sua parte, esperar que eu, ou milhares de homens inteligentes, a quem provas irrecusáveis foram dadas, adotem seu modo de explicação acanhado e superficial. Se não tomo uma grande parte do vosso tempo precioso, permitir que eu vos faça ainda algumas observações sobre as ideias falsas que um grande número de homens de ciência conceberam quanto à natureza dessa investigação. E tomarei como exemplo as cartas do vosso correspondente, Sr. Dirks. Em primeiro lugar, ele parece considerar como argumento contra a realidade dessas manifestações a impossibilidade de serem elas produzidas e mostradas a bel prazer.
Um outro argumento seu contra a realidade desses fatos é tirado de não poderem eles ser explicados por nenhuma lei conhecida. Mas nem a catalepsia, nem a queda de meteoritos, nem a hidrofobia podem ser produzidos à vontade. E, entretanto, são fatos. O primeiro foi algumas vezes simulado, o segundo é renegado outrora, e os sintomas do terceiro foram muitas vezes bastante exagerados. Por isso, nenhum dos fatos está admitido definitivamente no domínio da ciência. Entretanto, ninguém se serviria desse argumento para recusar dar-lhe a merecida atenção. Demais, eu não esperaria que um homem científico pudesse minar sua recusa para examinar o espiritismo, dizendo que ele está em oposição com todas as leis naturais, especialmente a da gravitação, e em contradição aberta com a química, a fisiologia humana e a mecânica, pois que os fatos, se são reais, dependem de uma ou de muitas causas capazes de dominar ou contrariar o efeito dessas diferentes forças. Exatamente como estas últimas contrariam ou dominam outras forças. Isso deveria ser um estimulante forte para induzir o homem científico a examinar o assunto. Não pretendo para mim o título de verdadeiro homem científico, entretanto há muitos que merecem esse nome e que não foram considerados pelo vosso correspondente como sendo ao mesmo tempo especialistas. Considero como tais o finado Dr. Robert Chambers, o professor William Gregory de Edinburgh e o professor Harry da Filadélfia, infelizmente mortos, assim como o Dr. Gilly de Malvern, sábio médico, e o juiz Edmund, um dos maiores jurisconsultos da América, que fez a este respeito as mais amplas investigações. Todos esses homens estavam não só convencidos da realidade desses maravilhosos fatos, como demais aceitavam a teoria do espiritismo como a única capaz de englobar todos os fatos e explicá-los. Conheço também um fisiologista que ainda vive e de eivada posição, que é ao mesmo tempo um hábil investigador e um firme crente. Para concluir, chamo a atenção do Sr. Bersot. Posso dizer que, embora tenha ouvido grande número de acusações de impostura, nunca as descobri, e se a maior parte dos fenômenos extraordinários são imposturas, não podem ser produzidos senão por mecanismos ou aparelhos engenhosos que ainda não foram descobertos. Não creio exagerar dizendo que os principais fatos estão agora tão perfeitamente estabelecidos e são tão fáceis de serem estudados como qualquer outro fenômeno excepcional da natureza cuja lei não está conhecida. Esses fatos são de grande importância para a interpretação da história, que abunda em narrações de fenômenos semelhantes, assim como para o estudo do princípio da vida e da inteligência, sobre a qual as ciências físicas lançam uma luz muito fraca e incerta. Creio firme e convictamente que cada ramo da filosofia deve sofrer alterações, até serem honestas e escrupulosamente examinadas e tratados, como constituindo uma parte essencial dos fenômenos da natureza humana. Vosso respeitado Alfred Wallace, médium Robert Barsnell, foto de materialização por meio de Mr. Lillooet na Nova Zelândia. O conhecido médium Belo, residente no bairro de Santana, São Paulo, e o espírito de Oscar Andrade, fortemente materializado.
prova científica. O professor Zollner de Dantzig fez em controladíssima sessão as experiências que se veem nos clichês, colocando penduradas em tripas, com as pontas ligadas, duas argolas de madeira que foram desmaterializadas e rematerializadas, incrivelmente colocadas na perna central da mesinha ao lado. Suicídio evitado por um espírito. Temos registro de muitas vidas salvas pela intervenção de espíritos. Diz o Psic News. Hoje relatamos mais um caso através da mediunidade de Miss Mickey Callum. Um espírito pediu à médium uma sessão realizada com o emprego de uma mesa, que ela fosse à procura de sua sobrinha, conhecida da médium, pois desejava falar-lhe. A sobrinha veio no dia imediato. Iniciada a sessão, o espírito mostrou à sobrinha um vidro contendo um veneno, e então passou a mensagem: John tem muita necessidade de ti. A senhora espantou-se. John é meu filho, disse ela. Ele está empregado em Edimburgo, fazendo carreira. Perguntou a médium. A senhora está em condições de suportar uma revelação? Eu quero saber a verdade, replicou a assistente. Eu sei que seu filho está resolvido a suicidar-se. Imediatamente a senhora tomou o trem para Edimburgo. A princípio, o filho negou o fato de achar-se em embaraço. Porém, quando a mãe lhe falou do frasco de veneno, ele confessou ter subtraído diversas importâncias da caixa. Ele se enamorara de uma moça rica e, para obsequiá-la, se apoderara de diversas somas pequenas. Ele supunha poder repor o dinheiro antes do balanço. O casamento não se realizou e as restituições se processavam lentamente. O balanço ia ter início mais cedo do que nos anos anteriores, e o exame dos livros revelaria a sua desonestidade, e, não querendo passar pela vergonha, resolveu morrer, para o que adquirir o veneno. Naquela mesma noite ele tomaria o veneno, depois de escrever a parentes e patrões, implorando a estes o perdão pela falta cometida e explicando a sua situação. A mãe foi à procura do chefe da firma contra os protestos do filho, expondo-lhe a situação do filho e propôs a restituição em pequenas parcelas. O patrão concordou e o rapaz continuou no emprego. A situação dos médios. Pouquíssimos espíritas ou não podem compreender a situação dos médios. A confusão vem do fato de geralmente julgarmos que todos os médios são espíritos ou missionários. Conheci inúmeros médios inteiramente descrentes e muitos que são católicos, romanos, protestantes ou de outras crenças. A vantagem do médio espírita é a de procurar levar uma vida mais pura, daí a razão de seus erros darem mais na vista dos homens, forçando-os a se manterem em constante vigilância. Seus pequenos erros avultam aos olhos de toda a gente. Se pingarmos 100 gotas de água num tinteiro cheio de tinta, ninguém notará. Mas se num frasco de cristal cheio de água puríssima, pingarmos uma gota de tinta, a água se turvará e será notada a sua impureza. A mediunidade, na maior parte das vezes, é uma provação para o espírito que muito pecou em reencarnações anteriores, não deixando de haver muitos casos em que ela é uma missão de espírito mais elevado, reencarnado para dar aos homens os grandes benfeitores da humanidade. Penso que, ao invés de censurarmos os médicos que erram, devemos fazer prece por eles, envolvendo-os em bons pensamentos para receber as vibrações de amor e não de condenação. E quem somos nós para julgar ou condenar? Pergunta. Eu não vim para julgar a terra, disse Jesus, e nós queremos julgar os homens, condenando-os ou os absolvendo. Cornélio Pires, onde estás, ó morte?